Boa tarde, Vitec. Hoje a gente veio aqui para apresentar o nosso seminário sobre lipídios. Nosso grupo é formado por eu, João Gabriel, Danilo, Vitor, Wellington e Wesley. Bem, nosso seminário apresenta alguns tópicos que são definições e características gerais, estrutura química dos lipídios, metabolismo, que engloba a lipogênese, lipólise e a beta-oxidação, e algumas questões que a gente pegou da internet para poder fixar um pouco mais o conteúdo. Bem, eu peguei aqui uma distribuição sobre os lipídios, que é do livro dos Princípios da Bioquímica de Leininger, onde ele apresenta sobre os trigliceróides, fosfolipídios e os subtítulos desses grandes lipídios, né? O primeiro tópico é a definição e característica, que vai ser o Wesley que vai apresentar sobre ele. Bom, eu vou falar aqui sobre as definições dos lipídios e basicamente os lipídios são um grupo molecular que são juntos com proteína, vitaminas, carboidratos e ácidos nucleicos. Isso significa que eles são compostos por oxigênio e hidrogênio na sua cadeia. Além disso, eles são conhecidos também por serem hidrofóbicos, que basicamente não reagem a substâncias polares, como a água. Eles desempenham vários papéis, como a composição da membrana celular, a síntese de hormônios, o armazenamento de energia, a proteção de órgãos vitais. E os principais lipídios são triglicerídeos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Suas funções basicamente são reserva de energia e combustível celular, que basicamente ele armazena a energia nossa, né? Membranas celulares, que são membranas celulares que os lípidos responsáveis por eles são fosfolipídios e glicolipídios. Isolamento e impermeabilizante, que basicamente é por eles serem hidrofóbicos, eles fazem uma proteção com o órgão e evitam a perda de água. Isso faz que eles protejam o órgão. E isolamento térmico, que basicamente é uma camada subcutânea de gordura faz eles, que faz com que a gente não perca, como é que fala? Calor em ambientes frios. Hormonal, que são os lipídios responsáveis por isso, são esteroides, que basicamente eles produzem os nossos hormônios, como testosterona, e tem um outro lipídio também, que é o colesterol, que é isso. E antioxidante, né, que são a vitamina A e E, que servem para proteger as células ai, sim, dos radicais livres. E digestivos, que servem para fazer a digestão das vitaminas A, K, E C e D, né? E D, que são responsáveis pela digestão dessas vitaminas, como sais biliares. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura química dos lipídios. Então, os ácidos graxos são formados por oxigênio, hidrogênio e carbono, onde a sua molécula ele tem varia de 4 a 36 carbonos, onde a sua estrutura, a ponta dela é polar e a sua cauda é apolar, hidrofóbica, onde eles não entram em contato com a água. Continuando, existem ácidos graxos saturados, insaturados e gorduras trans. Os ácidos graxos saturados são onde as estruturas deles são mais sólidas, são mais compactadas, uma perto da outra.
E as ligações são simples, não existem ligações duplas. E os ácidos graxos insaturados, as moléculas deles são mais dispersas. Assim, eles são mais líquidos e neles existem ligações duplas. Já as gorduras trans é um tipo de ácido graxo, mas o hidrogênio, eles não estão na mesma estrutura geométrica. Um hidrogênio fica em cima e o outro embaixo. Daí vem a gordura trans. O ácido graxo saturado, ele é ruim pra gente por causa que ele produz mais o LDL, que é o colesterol ruim. Já o insaturado, como por exemplo de um ácido graxo insaturado, é o óleo de azeite que a gente tem em casa. Ele é bom porque ele reduz a produção de LDL, que é o colesterol ruim para nós. É isso. Daí, com tudo isso, vem o glicerídeos, mais conhecidos também como triglicerídeos. Eles são ésteres formados por uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Eles compõem o tecido adiposo do ser humano e a principal função dos triglicerídeos é a reserva de energia, onde eles armazenam energia para o nosso corpo quando a gente precisar. O fosfolipídio é um lipídio que protege a membrana celular e ele também tem diversas outras funções. Ele está presente na bile como um agente emulsificante e ele auxilia na digestão do colesterol. Ele também tem uma outra função que é muito interessante, que é que ele impede a passagem da água, é, tipo, assim, como você pode ver ali no slide, tem aqui ó, uma barreira formada por ele, que são essas bolinhas vermelhas. E o que acontece? Ele é hidrofóbico, né? Ele não permite a passagem da água dentro da bicamada fosfolipídica. Isso protege a gordura e a vitamina presente ali. Então, os fosfolipídios, a cadeia dele é formada assim. Existe um glicerol que se assemelha a uma espinha dorsal e nele os ácidos graxos eles se unem e juntamente com o fosfato e acaba formando um fosfolipídio. Os glicerofosfolipídios são lipídios que compõem principalmente as membranas celulares. Eles são derivados do glicerol e neles existem duas moléculas de ácidos graxos, uma molécula de fósforo e uma molécula de álcool, né? Então, a combinação de diferentes ácidos graxos e grupamentos de cabeça gera diferentes glicerofosfolipídios. Alguns exemplos de glicerofosfolipídios são a fosfatidilcolina, a fosfatidiletalamina, a fosfatidilinositol e entre outros, que eu não vou citar. Porra, vai se fuder, filho da puta. Você apagou? Não. A fosfatidilcolina, ela tem um grupo cabeça polar hidrofílico e duas caudas apolares lipofílicas. E nesse slide você pode há uma representação dessa estrutura. Ali na esquerda nós temos uma representação mais leiga, né? Mais simples, que é só o glicerol, dois ácidos graxos, fósforo e álcool. E aqui na direita você pode ver a cabeça hidrofílica, que é essa parte, e a cauda. É isso aí. Os glicoesfingolipídios são uma classe de glicolipídios que compõem a membrana celular e são formados por uma molécula de ceramida e um ou mais resíduos de açúcar. Aqui, como você pode ver no slide, ele é formado por uma molécula de ceramida, que é uma esfingosina ligada a um ácido graxo, e um ou mais resíduos de açúcar. Ela se encontra principalmente no tecido nervoso, mas ele está presente em todos os tecidos animais. Bom, falar sobre as ceras e meio que dando um resumo, as ceras ou ceres, eles são formados por uma mistura de vários compostos orgânicos, sendo que os principais são os ésteres graxos superiores e os álcools graxos superiores.
Bom, já as funções das ceras, a gente deixou em destaque quatro funções, que seriam, por exemplo, nas folhas e nos frutos, que elas evitam a perda de água e também ajudam a prevenir contra-ataque de micro-organismos. Tem em razão dos pássaros também, especialmente os que são marinhos, que elas secretam as ceras das suas glândulas do bico para manter as suas penas meio que repelente à água, já que vivem em regiões marinhas. E também nas glândulas da pele de vertebrados, que eles secretam as ceras para proteger o pelo e também a pele, que vai mantê-los lubrificados e também a prova d'água. E por último aqui também temos a cera de ouvido, que vai ali ter a função de proteger contra infecções. E aí a gente tem aqui o lipídio esfingolipídios esfingomielina, que basicamente ele tem a função estrutural funcional, que ele participa de várias vias de sinalização. Sua propriedade isolante facilitando a rápida transmissão de impulsos nervosos. Então, aqui, como a imagem mostra, né, ele é formado por um grupo acila e um fosfocolimina. Esse, então, aqui é a sua estrutura molecular, né? Ele é muito importante, né? Principalmente para as funções neuroniais, né? Já que ele é precursor da formação do tecido de proteção da fibra nervosa da bainha de mielina. Então, ele é muito importante, né? Para nossa do nosso intelecto, né? E para a formação aqui do funcionamento do nosso cérebro. Bom, os esteroides são um grande grupo de compostos solúveis em gordura, que tem uma estrutura básica de 17 átomos de carbono e é disposto em 4 anéis ligados entre si. O colesterol é a substância fundamental na formação dos esteroides. Contudo, o excesso do colesterol pode prejudicar o ser humano. Bom, o colesterol se encontra na membrana celular, também membrana plasmática, e ele serve como reagente de partida para a biossintese de vários hormônios, como o cortisol, a aldosterona, a testosterona, progesterona e entre outros. Ele também ele não produz, ele leva a vitamina D. Então, concluindo, o colesterol ele serve como um reagente para todos esses hormônios e a vitamina D, onde ele leva para a membrana plasmática. Dando continuidade à apresentação, a gente tem o tópico de metabolismo, onde a gente vai abordar a lipólise, a beta-oxidação e também a lipogênese. Bem, o que é lipólise? A lipólise é um processo metabólico que ocorre no corpo, no qual ela acontece quando o seu corpo é estimulado a partir de um grande estresse. Então, quando você pratica algum esporte, o seu corpo vai precisar que você produza energia para que você possa continuar fazendo a atividade que você está fazendo. E o que acontece? Os seus músculos, eles não têm energia própria. Então, você vai ter que pegar essa energia que está armazenada, que são os trigliceróis, que são a fonte de armazenamento de energia do nosso corpo, que ficam localizadas no tecido adiposo do nosso corpo. E aí, com esse estresse causado pela atividade, o nosso corpo ele vai acabar liberando alguns hormônios, que são principalmente a adrenalina e o glucagon, que serão responsáveis por ajudar com algumas enzimas a quebrar a ligação do triglicerol, já que para ocorrer o processo energético que acontece na matriz mitocondrial, o, o triglicerol precisa ser quebrado, já que ele é uma partícula muito grande e ele não consegue entrar na corrente sanguínea. Então, esses hormônios com a função, junto com essas, esses catalisadores aqui, vão acabar quebrando a ligação dos três ácidos graxos com o glicerol
e vão acabar fazendo com que esses ácidos graxos consigam entrar na corrente sanguínea e junto com a albumina, que é uma proteína que tem no sangue, eles vão ser encaminhados até a matriz mitocondrial, onde vai ocorrer o processo energético de ATP, a moeda energética do corpo. Bem, após o processo de lipólise, vai acontecer o processo de beta-oxidação, já que os ácidos graxos encaminhados na corrente sanguínea até a matriz mitocondrial passarão por um processo de oxidação que tem como objetivo o final de um produto do acetil-CoA, acetil coenzima A, que no caso essa molécula é utilizada para o ciclo de Krebs. Então ele é queimado para a formação de ATP, que é o grande que é o grande objetivo de todo o ciclo, que é a formação de ATP no corpo. Então, o processo de beta-oxidação é importante, já que com ele é formado o acetil-CoA, que é utilizado no ciclo de Krebs. Cada acetil-CoA é retirado em quatro etapas. Uma delas ocorre a transferência de elétrons, reduzindo o NAD+, e a NADH mais o H+, e o FAD e o FAD-D, o FAD-H2. Além disso, produz-se o acetil-CoA, que pode ser oxidado no ciclo de Krebs, né? Então, esse processo ele pode ser efetuado aproximadamente 7 vezes, né? Já que essa molécula de palmitato ela possui 16 carbonos, então se você dividir por 2 daria 8. Mas como no primeiro processo o acetil-CoA já é retirado, então você só consegue fazer 7 etapas. Esse processo todo ele dá mais ou menos 107 ATPs, já que é muita coisa, então é muito importante esse processo de beta-oxidação, já que o final dele tem como um saldo energético muito grande. Anteriormente, o processo de beta-oxidação ocorre em cadeias pares, já que são 16 carbonos. E aqui o processo de beta-oxidação ele pode acontecer em cadeias ímpares. Bem, a diferença no processo é que, ao final, vai ser produzido o propinil-CoA, propinil coenzima A, que é convertido em succinil, que é um intermediário no ciclo de Krebs, através da rota dependente da cobalamina B12, é utilizado no ciclo de Krebs. Então, basicamente, é, quando a cadeia é composta por números ímpares, ele vai passar por esse processo de oxidação e aí ele vai poder ser encaminhado, né, para o ciclo de Krebs. Bem, dando sequência, outro processo metabólico que acontece no nosso corpo em relação aos lipídios é o processo de lipogênese. Bem, o processo de lipogênese é um processo que ocorre principalmente no fígado, que, bem, basicamente ele acontece pelo acúmulo de ATP no corpo. Bom, basicamente o nosso corpo ele tem uma quantidade de ATP que vai ser produzida. E quando a gente não consegue gastar ela, nosso corpo ele não vai conseguir produzir mais. Então, porque ele tem uma capacidade de produção. E o que vai acontecer? Esse consumo a mais que a gente vai ter de alimentos ricos principalmente em carboidratos vão ser transformados nos trigliceróis. E a lipogênese é justamente esse processo de formação dos trigliceróis, que é a formação do nosso armazenamento energético, que, como citado anteriormente, os trigliceróis serão responsáveis por levar os ácidos graxos até a matriz mitocondrial no processo de lipólise, onde será formada a beta-oxidação e a formação do acetil-CoA para a utilização do acetil-CoA no processo de Krebs e assim a formação de ATP. Bem, basicamente, quando você ingere, ele vai passar por todo um processo ali de quebras de moléculas, glicose e tudo mais, e vai ser formado o piruvato. O piruvato, ele vai entrar na sua mitocôndria e
ele vai se transformar em acetil-CoA. E nisso, o acetil-CoA, utilizado no processo de Krebs para a formação de ATP, vai entrar no processo, vai virar oxalacetato, né? E ele vai começar o processo de Krebs. Só que como você já tem muito ATP, o seu corpo ele não vai conseguir produzir mais. Então ele vai chegar e vai virar só o citrato. E ele não vai conseguir mais dar continuidade no processo do ciclo de Krebs. Então ele vai passar para outra etapa, que é a seguir. Bem, e aí depois de todo o processo ali de digestão do alimento que você fez, ele virou o piruvato, ele vai entrar dentro da sua matriz mitocondrial, vai virar o acetil-CoA, vai começar a fazer o processo do ciclo de Krebs, vai virar o citrato, e aí o acetil-CoA, como ele não consegue sair da matriz mitocondrial, ele vira o citrato, e o citrato, fora da matriz mitocondrial, ele tem algumas enzimas que conseguem retirar ele, e ele acaba saindo da matriz mitocondrial. Então ele sai da mitocôndria ali, e ele acaba é, sendo, sendo enzimado, né, por essa enzima aqui, e ele volta a se tornar o acetil-CoA. E aí o acetil-CoA, novamente, junto com essa enzima aqui, ele vira o malinil-CoA. E aí o último processo é de decantar essa enzima, ele vira o acil-CoA, que aí ele chega no processo de virar o ácido graxo. Que o ácido graxo, o principal fator para a formação dos trigliceróis, já que a formação de três ácidos graxos mais ligado ao glicerol forma assim então o triglicerol, que é o lipídio responsável pelo armazenamento de, de energia no nosso corpo. E assim, por excesso de alimentos, principalmente ricos em carboidrato, o seu corpo vai fazer o processo de lipogênese, aonde ele vai armazenar esse, esse ATP, né? Armazenar, né? E aí ele vai pegar e vai formar a famosa gordurinha que vai formar no seu corpo, que é o triglicerol, que é a gordura que fica no tecido adiposo de nós seres humanos. Bem, e para finalizar, a gente trouxe algumas questões, né, para fixar melhor o conteúdo, poder fazer algumas revisões e tudo mais, que são 6 questões, né, que a gente acabei pegando, né, principalmente de questões de vestibulares ou de universidades. E aí a gente vai começar agora aqui. Bem, o primeiro aqui foi do Enem de 2022 e ele fala o seguinte: grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são levadas à água e detergente neutro para ser retirada completa do óleo do seu corpo. Posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao meio ambiente não pode ser imediato, pois eles precisam recuperar a capacidade de flutuação. E aí, para flutuar, essas aves precisam né? Elas precisam refazer a camada de cera, que é impermeabilizante das penas. Como citado anteriormente, nos outros slides lá pelo Vitor, é falado que os animais eles produzem essa cera, que é uma cera impermeabilizante, que é a principal característica dos lipídios, né? Ter essa camada impermeabilizante, já que eles têm essa repulsão, né? Então, a resposta correta seria refazer a camada de cera impermeabilizante. Bem, em seguida, a gente tem uma pergunta aqui da Universidade Federal do Paraná, que fala: as moléculas são utilizadas pela maioria das células para o processo de conservação de energia, produção de ATP. São os carboidratos. Em média, o ser humano o adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos, que dura um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês.
O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o processo sobre os carboidratos, pelo fato de dos primeiros terem a característica de serem majoritariamente hidrofóbicos, já que uma das principais características do lipídio é justamente essa capacidade de ser polar, né? Então ele não ser contato com a água e eles repelirem ela. Então a resposta correta seria a, a letra D, né? Que é a resposta que estaria correta. Bem, e aí a terceira pergunta da Universidade acho que do Rio Grande do Sul. Os seres humanos necessitam armazenar moléculas de combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. Considere as seguintes informações sobre essas moléculas. Os carboidratos armazenados em forma de glicogênio correspondem ao requerimento energético basal de uma semana. A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio, e os indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecido de reserva. Aqui as corretas estariam a 2 e a 3, já que ele fala principalmente aqui dos indivíduos, que é da queima do tecido reserva, que é justamente os gliceróis que ficam armazenados no tecido adiposo. Então, as respostas que estariam corretas é justamente a letra D, apenas 2 e 3. E aí a próxima pergunta é aqui do Instituto Federal de Goiás, no qual fala que os lipídios mais comuns nas células são os trigliceróis, triglicerídeos, fosfolipídios, glicerídeos e esteroides. Em relação aos lipídios, assinale as seguintes afirmações. Trata-se de um grupo de moléculas caracterizados por sua insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. Os gliceróis servem como reserva energética para o organismo e seus tecidos e seus ácidos graxos, quando oxidados, liberam uma pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. 3. Um dos esteróides mais importantes é o colesterol, presente na membrana das células dos animais. E aqui a questão que estaria correta é a 1 e a 3, já que aqui fala que os trigliceróis, os ácidos graxos, são oxidados, eles liberam uma pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. Eles não liberam energia, já que ele tem que passar pelo processo do acetil-CoA ser queimado no ciclo de Krebs para sim formação de energia, mas assim a oxidação não libera energia. Então a resposta correta seria a 1 e a 3. E agora a gente tem uma da Universidade de Pernambuco, que fala, dentre os tipos de esteroides, um grupo particular de lipídios é mais abundante em tecidos de animais. Este está na composição da membrana plasmática de uma das células animais e é produzido em nosso próprio corpo, principalmente no fígado. Trata-se de um composto químico precursor da vitamina D e nos hormônios estrogênio e de testosterona. E aí a gente consegue identificar que é o colesterol, já que até a própria questão passada ajuda a gente a identificar qual resposta estaria correta, né? Principalmente o que ela falou lá. Então, como a afirmativa 3 ele falava do colesterol que fica localizado na membrana animal ali, né? Então a gente consegue identificar que o colesterol é o que ele está falando aqui na questão, também apresentado anteriormente no, no tópico de esteroides. Então aí, né, a resposta correta. E a gente tem aqui a última questão, né, que é Unifor Ceará, que fala sobre atribuíram as seguintes funções aos lipídios: grupo de substâncias sempre presentes nas células. Número 1.
como substância de reservas, são exclusivamente de células animais. Podem ter função energética, ou seja, fornecem energia para atividades celulares. E 3, têm função estrutural, uma vez que entram em composição das membranas celulares. E aqui a gente consegue identificar que a resposta correta seria a letra E, né? Que fala aqui sobre poder ter uma função energética, né? Que está correto, e eles fornecerem energia em atividades celulares. E ter uma função estrutural, uma vez que eles entram em composição com as membranas celulares. E aí ele está errado, né? Porque não é uma substância que está principalmente nas células animais, né? E aí a resposta correta, né? A nossa letra E, né? Que fala que a 2 e a 3 está correta. Bom, então basicamente foi esse nosso seminário. É, a gente tentou dar o nosso melhor aqui, né? E apresentar. Então, muito obrigado, né? E é isso. E aqui tá algumas referências, né, que a gente acabou utilizando para nosso seminário aqui. Eu utilizei também, tentei, né, olhar mais aquele livro lá do Leininger, mas ele acaba sendo um pouquinho complicado de você entender, principalmente alguns assuntos ali, porque ele acaba tratando de uma forma bem mais profissional, né, uma forma não tão acadêmica para o nosso nível, né? Então acaba sendo um pouquinho mais difícil de compreender. Então eu tentei utilizar mais vídeos do YouTube. Os moleques tentaram, né, utilizar também sites mais, formas mais pedagógicas e vídeos também. E aí a gente tentou fazer aí com que a gente consiga compreender. E é isso aí. Obrigado.